Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, né? Nós estamos iniciando nas igrejas do Evangelho Quadrangular de todo o Brasil o mês quadrangular, né? O mês de novembro é um mês considerado quadrangular, porque a nossa igreja, né, ela foi fundada aqui no Brasil no dia 15 de novembro. Então, por conta disso, né, nós dedicamos todo esse mês à festividade, né, a falar sobre a doutrina da nossa igreja, a divulgar, né, esse evangelho, as doutrinas, né, as quantidades das igrejas. Então, nós vamos, durante todo mês, né, todo mês de novembro, a gente vai estar abordando a respeito de uma doutrina. Como vocês sabem, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela possui 4 doutrinas, né? É a doutrina que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, ele cura e breve ele voltará. Então, a cada domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre essas doutrinas. E hoje, né, eu vou abordar, assim, de forma resumida, a história da nossa igreja aqui no Brasil, tá? Assim, eu acho muito importante que a gente tenha um conhecimento disso, né? A gente precisa saber as nossas raízes. A nossa igreja é uma igreja completa, é uma igreja missionária, e muitos não sabem, né, o porquê esse nome quadrangular. Então hoje, né, para quem tem dúvida, para quem não sabia, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a doutrina da nossa igreja, amém? Então vamos lá. O termo evangelho quadrangular, ele foi inspirado pela fundadora da igreja, né? Então esse termo ele foi inspirado pela fundadora da nossa igreja, que foi Aimee Semple McPherson. Então, esse termo, né, foi durante uma campanha evangelística lá na Califórnia, no ano de 1922. Depois que ela pregou sobre a visão de Ezequiel 1, né, onde lá fala, né, sobre a figura dos rostos, né? No Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular teve início na cidade de São João da Boa Vista, né, no estado de São Paulo, em 15 de novembro de 1951. Né, ela foi fundada aqui no Brasil pelo missionário Harold Edwin Williams e por Jesus Hermínio Vasques Ramos. Juntos, eles implantaram as primeiras tendas e, a partir daí, a ideia de tendas tornou-se uma característica peculiar das igrejas do Evangelho Quadrangular no país. Né? Nossa igreja ela é muito conhecida em relação às tendas, né? E assim o Evangelho de Cristo ele foi crescendo, evangelizando no Brasil há mais de 6 décadas. A Igreja do Evangelho Quadrangular ela tem alcançado ano após ano milhares de pessoas, levando-se ao real conhecimento de Jesus Cristo, ou seja, a nossa igreja ela prega Jesus Cristo. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela existe para glorificar a Deus e promover o crescimento do seu reino. A nossa doutrina, ela surgiu quando Aimee, né, que é a nossa fundadora, ela recebeu uma visão de Deus e ela viu 4 rostos, um de um homem, um de um leão, um de um boi e de uma águia, e entendeu que esses animais revelavam a plenitude terrena de Cristo, representando a doutrina quadrangular completa. É importante a gente dizer que essa visão ela foi baseada, né, lá em Ezequiel 1. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela apresenta Jesus Cristo, Filho de Deus, como o Salvador, como o batizador com o Espírito Santo, o médico dos médicos e o rei que há de vir. A primeira doutrina do Evangelho Quadrangular é a salvação, né? Então, primeiro nós vamos abordar a salvação, né? Jesus, o Salvador, né? O símbolo da salvação é a cruz. O rosto, né, que foi falado lá a respeito da visão de Ezequiel,
é de um homem, a cor é vermelha, e o evangelho é o de Lucas. A segunda doutrina é o batismo com o Espírito Santo. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Ele tem como símbolo essa doutrina uma pomba, né? O rosto é de um leão, que é o leão da tribo de Judá, e o evangelho é o de João. A terceira doutrina é a cura divina. Jesus, o médico divino, tem como símbolo um cálice, o rosto é o de boi, a cor é azul e o evangelho é de Marcos. E a quarta doutrina fala a respeito da segunda vinda de Jesus, ou seja, Jesus, o rei que voltará. Tem como símbolo uma coroa, porque ele é o rei, o rosto é de uma águia, a cor é roxa e o evangelho é de Mateus. Então aqui a gente vai assim, demos uma pincelada, né, um toque geral a respeito dessas quatro doutrinas, que cada domingo nós iremos estudar um pouquinho mais sobre ela. Então durante esses 4 domingos nós estaremos nos aprofundando e aprendendo mais sobre a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. E é bom dizer para os irmãos que além das doutrinas, a nossa igreja ela possui um lema que está lá em Hebreus 13, no versículo 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E além desse lema, nós temos um hino e uma bandeira, tudo isso feito pela nossa fundadora. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a primeira doutrina que fala sobre a salvação. A salvação, ela foi o maior empreendimento de Deus, né? Jesus Cristo, o Salvador, que conforme Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O primeiro rosto que Ezequiel viu foi o rosto de homem representando Jesus Cristo, o Filho do Homem, como Salvador, que foi sacrificado por toda a humanidade. Todos nós necessitamos desse Salvador, porque todos nós pecamos. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como Salvador. Esse livro ele foi escrito para os gregos, cujo povo, o ideal era alcançar a perfeição humana. Por isso, Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, perfeito de corpo, alma e espírito, que veio para buscar o que se havia perdido. O símbolo da salvação é a cruz, que simboliza a morte de Cristo, sendo que essa cruz ela está vazia, porque Jesus ressuscitou e vive para sempre. A doutrina da salvação está simbolizada na cor vermelha escarlate, representando o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz para salvar os filhos de Deus. Então nós vamos ver agora a simbologia, O texto básico está lá em João 14:6, que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a primeira fase do Evangelho de Cristo, dentro das doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, mostra Jesus como o Salvador, como aquele que veio para redimir do pecado a cada um que creia em sua mensagem e em seu sacrifício. Então, a gente precisa o quê? Crer na mensagem de Cristo e no seu sacrifício. Então, com o pecado de Adão no Jardim do Éden, toda a humanidade ela foi condenada e Satanás passou a dominar sobre ela. Todos, sem exceção, estavam à mercê de seus ardis e não havia saída. O fim era certo, a separação de Deus, pois com o pecado todos estavam destituídos da glória de Deus. A gente pode ver essa passagem em Romanos 3,
23. Então, para haver salvação, era necessário que alguém pagasse o preço por todos os homens, e este preço era a morte. Sem sacrifício e derramamento de sangue, não haveria redenção. Para remir a humanidade, o Senhor teve de sofrer, né? Jesus morreu. Então, assim, Jesus morreu para remir os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, e isso não tem precedente na humanidade, né? E nem pode ser comparado a nada que algum homem fez. Jesus disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 14, 6. Então, ele mesmo afirmou que ninguém tem condições de chegar ao Pai a não ser por ele, né? O único caminho que leva ao céu e a verdade de sua palavra é que transforma o pecador e traz a vida ao que crê, pois através dele somos vivificados. Essa passagem está lá em Efésios 2, do 1 ao 5. Então, pela graça, então somos salvos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Então, ele é a porta do aprisco das ovelhas. E a salvação oferecida por Jesus aos homens, que representa o maior projeto de Deus em toda a história da criação. Satanás não abriria mão, né, dos homens por preço algum, mas o Senhor, ele ofereceu o próprio Filho para que por meio de sua morte a humanidade fosse comprada e resgatada de forma definitiva e perfeita, diferente dos sacrifícios que estavam sendo feitos, né? Já não faziam mais efeito, né? Eles já não eram mais perfeitos, eles já não, né, já estava banalizado. Então, para que a obra de Deus seja completa na vida do homem, existe uma condição. E que condição é essa? É preciso crer e aceitar Jesus como Salvador. A Bíblia ensina com clareza que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. A gente vê essa passagem lá em João 1,12. Então, sem fé não é possível receber o perdão. Portanto, é preciso crer e receber Jesus em seu coração, confessando sua fé diante de Deus e dos homens. Então, né, para chegar a salvação até nós precisamos crer em Deus, crer no sacrifício, crer na sua palavra, né? No rosto, lá na visão de Ezequiel, o Salvador, ele é tipificado no rosto de um homem, porque ele precisava vir como homem para poder cumprir o plano de Deus. Um homem pecou e somente outro homem, sem mancha ou pecado, poderia remir os demais, pagando o preço em lugar de todos. E que preço, né? Foi pago um alto preço. Mas não havia sobre a terra um justo sequer. A gente vê essa passagem em Romanos 3,10, né? Então não havia nenhum justo que pudesse cumprir os requisitos exigidos pelo Pai, porque todos pecaram. Romanos 3,23. Por isso, Deus enviou Jesus para ser o sacrifício perfeito, o Cordeiro imaculado, pois ele em nenhum momento de sua vida pecou, diferentemente de nós, né? O Evangelho é o Evangelho de Lucas, que fala do Filho do Homem, cujo ministério era voltado para a salvação. O Evangelho de Lucas, ele é o único que apresenta a infância de Jesus para acentuar a natureza humana de Jesus. Ele apresenta a genealogia de Jesus desde Adão, mostra Jesus crescendo de forma natural e registra a visita de Jesus a Jerusalém para mostrar, né, o conhecimento de Cristo a respeito de sua missão desde a infância. Portanto,
Jesus veio à Terra sem dúvida alguma como homem. Ele nasceu e viveu, né, como um homem, para como um homem morrer em nosso lugar. O símbolo dessa doutrina é a cruz. Na doutrina quadrangular, como em todas as doutrinas cristãs, o símbolo da salvação da humanidade, né, é a cruz. Ela foi usada como altar para o sacrifício de Cristo em nosso favor. Porém, não podemos esquecer que ela hoje está vazia, pois Jesus ressuscitou. Né, o Senhor, ele não está mais naquele madeiro, né? Ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, até que chegue o dia da nossa redenção final. E a cor simbólica na bandeira, né, na bandeira quadrangular, é o vermelho, e ele encontra-se em primeiro lugar, está na primeira faixa, de baixo para cima, pois simboliza a principal fase do ministério de Cristo, a salvação, a qual é o alicerce de todos os cristãos. Então, para que eu seja batizado, para que eu tenha cura, para que eu reconheça que Jesus virá, que ele retornará em glória, eu preciso primeiro passar pela primeira fase, que é a salvação. Eu tenho que crer em Cristo, eu tenho que crer na sua palavra, eu tenho que crer no sacrifício que ele fez por toda a humanidade. Então, irmãos, né, esse mês vamos aproveitar para conhecer um pouco mais da nossa doutrina, um pouco mais da fundação da nossa igreja, das nossas raízes, né? Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, ele cura e em breve voltará. E ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Deus abençoe vocês.